Essa resenha é sobre o livro Garimpando Memórias, Esporte, Educação Física, Lazer e Dança, publicado em 2007 pela editora da UFRGS. Organizado por Silvana Goner, licenciada em Educação Física pelo UFSM, mestre em Ciências do Movimento Humano pelo UFRG, doutora em Educação pelo Unicamp, pós-doutora pela Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, Portugal. E por Angelita Chaerd, graduada em Educação Física pelo UFSM, mestrado pelo UFSM, doutorado pelo UFRGS e pós-doutorado na Faculdade de Desporto da Universidade de Porto em Ciências do Movimento Humano. O livro é composto de vários artigos e trata-se sobre as práticas corporais e esportivas. Eu vou apresentar cada artigo separadamente. O primeiro artigo é de Silvana Goner, Mulheres, Memórias e Histórias. A autora aborda histórias de mulheres em sua narrativa, fazendo uso de estudos de gêneros e epistemologias feministas, chamando atenção para o caráter político. Ao final, a autora conclui o texto, citando as suas inspirações para a produção do artigo e a conclusão sobre o tema. No artigo de Enéia Feis, que Porto Alegre no início do século XX, ele inicia-se retomando a Revolução Industrial, que foi a época em que os corpos sadios e fortes começaram a ser valorizados devido ao trabalho pesado das fábricas. E depois cita que com o avanço da educação física, com auxílio de profissionais, foram criados serviços de entretenimento, saúde, esporte, cultura em Porto Alegre. E a autora finaliza o artigo citando que a recreação pública ela deve ser garantida a toda a população. No artigo de Janice Mazo e Luiz Henrique, Memórias sobre a participação dos clubes esportivos na Semana da Pátria, ele inicia-se retomando a época do Estado Novo, em que eram realizadas competições esportivas e desfiles cívicos na Semana da Pátria. E os ex-atletas, eles relembram a expectativa e a preparação para jogos como atletismo, basquete, futebol. E ao final do artigo, o autor termina citando a relação entre passado, presente e futuro dos clubes esportivos. O artigo de Silvana Goner, Joana Mullen, Ana Morman e Camille Romero, Garimpando Memórias, Educação Física, Lazer e Dança no Rio Grande do Sul, é organizado observando as práticas corporais como a luta, a dança, atividades de lazer, com o objetivo de realizar entrevistas e assim coletar depoimentos. Os principais esportes analisados é a ginástica olímpica, o remo, o voleibol feminino, entre outros jogos. As autoras expõem separadamente cada esporte e concluem falando sobre os próximos objetivos para a finalização da pesquisa, que é colocar o arquivo à disposição de todo o público. No artigo de André Luiz Silva, entre Lamarck e Mendel, ele busca uma relação entre a eugenia brasileira e a educação física. Isso devido ao caráter disciplinar da educação física. Ora, a educação física é vista como aliada e ora ela se distancia e ganha mais atenção questões genéticas. Sendo assim, para auxiliar no entendimento do artigo, o autor vai finalizar dando uma explicação sobre o tema. No artigo de Verona Campos e Andréia Moreno, Aparato Legal e Educação do Corpo em Belo Horizonte, apresenta pesquisas de um projeto realizado em Belo Horizonte e vincula a ideia de que a estruturação do corpo está relacionada com a época em que é praticada. E são analisadas também atividades corporais com base nos decretos e regulamentos do Estado. Ao final, as autoras vão concluir com uma citação que serviram de inspiração para a produção do artigo e a conclusão sobre o tema. No artigo de Pablo, Contribuições dos corpos masculinos e femininos nas escolas da Argentina, foram pesquisados e analisados conteúdos sobre a construção da masculinidade e feminilidade em determinadas práticas esportivas. E foi constatado que antigamente o único modelo desejado para o corpo era a heterossexualidade. Para concluir o artigo, o autor indica que a educação física pode modificar relações e sugerir novos caminhos sobre o entendimento do corpo. O artigo é bem complexo porque ele está escrito em espanhol, o que dificulta o entendimento, mas apresenta o tema de maneira bem interessante. No artigo de Ludmila Mourão e Gabriela de Souza, ele começa relacionando esporte de confronto e luta
com a oposição da legislação à participação feminina no passado. E no artigo conta que quando as primeiras mulheres foram participar de uma competição esportiva no Brasil, elas tiveram que utilizar nomes masculinos para conseguirem patrocínio. Ao final do artigo, as autoras reconstroem essa história e deixam o texto bem informativo, fazendo com que o leitor reflita sobre essa discriminação das mulheres. No artigo de Márcia Machado e Thaís Rodrigues, Mulheres praticantes de skate e rugby no Brasil, as autores destacam a participação feminina em esportes que antes eram considerados masculinos e fazem uma análise histórica sobre a inserção das mulheres. E com isso, os autores concluem que no passado o esporte era marcado pela ausência das mulheres, mas hoje em dia cada vez mais as mulheres estão enfrentando os limites que são impostos e conquistando seu espaço. No artigo de Angelita Jaert, Quando o Músculo Entra em Cena, a autora cita sobre a potencialização muscular feminina e a participação de mulheres em academias e em competições de fisiculturismo e questiona as visões físicas de feminilidade. Ao final, a autora conclui de maneira bem clara, citando que hoje a participação feminina em academias e competições já se iguala à quantidade de homens nesses espaços. No último artigo, que é de Mônica Dantas, ela fala sobre apontamentos para a história do corpo natural e tem como foco a vida de Isabella Duncan, que é a percussora da dança moderna no século XX, e apresenta a educação somática como um estudo do corpo a partir de uma perspectiva pessoal, e como isso pode ajudar no desenvolvimento de movimentos na dança. A autora finaliza o artigo dando importância à integração da educação somática na dança, seja como estratégia para melhorar o desempenho do aluno ou pela sensação de liberdade de movimentos dada ao corpo. Dessa forma, o livro Garimpando Memórias ele trata-se de assuntos muito importantes para a formação pedagógica do educador físico, como o aumento da participação feminina nos esportes, nas academias, a liberdade de movimentos proporcionados pela educação somática aliada com a dança, entre outros artigos que geram uma reflexão ao leitor sobre a mudança das práticas corporais ao longo dos anos, principalmente no combate ao preconceito, no caso da inserção das mulheres.